Olá, eu sou a Aline Graciele Henriques Campos, do projeto PIBIC, da Fundação Araucária, e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação do perfil lipídico e glicêmico em pacientes diabéticos em uma unidade básica de saúde do município de Francisco Beltrão, Paraná, do Centro de Ciências da Saúde Francisco Beltrão, e com o apoio também dos outros autores, Lucas Gabriel Pozzoli Alves, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Israel Gonçalves de Carvalho Filho, do Programa de Mestrado da UniOeste de Francisco Beltrão. Atualmente, há uma elevada prevalência de sedentarismo, fatores nutricionais desregulados e mau controle glicêmico, no qual esses fatores vão levar a uma resistência insulínica crônica e uma hiperglicemia. E essa hiperglicemia é a fisiopatologia da diabetes mellitus tipo 2, está relacionada aos fatores de vida. E essa doença tem uma alta prevalência no Brasil. Dados de 2019 mostram que 7,7% dos adultos têm diabetes mellitus tipo 2 e 20% dos idosos têm essa doença. E além de gerar a diabetes mellitus tipo 2, esses fatores, esses hábitos de vida desregulados, geram dislipidemia, né, de forma secundária. E junto à hiperglicemia e dislipidemia, eles corroboram para o surgimento de doenças cardiovasculares, que é uma das maiores causas de morte no mundo. E também é a causa mais frequente de morbimortalidade entre indivíduos com diabetes mellitus tipo 2. Portanto, nosso objetivo era determinar os perfis glicêmico e lipídico em pacientes diabéticos atendidos pelo Programa de Estratégia de Saúde da Família e cadastrados na Unidade Básica de Saúde do bairro Marrecas, do município de Francisco Beltrão, Paraná, e dessa maneira determinar a prevalência de dislipidemia e fatores associados. Portanto, a população desse trabalho foram os pacientes com diabetes mellitus tipo 2 participantes da ESF do bairro Marrecas de Francisco Beltrão, com critérios de inclusão ser maior que 18 anos, ter um diagnóstico prévio de diabetes mellitus tipo 2, ter disponibilidade em ir aos laboratórios conveniados ao projeto para fazer a coleta dos dados laboratoriais e possibilitar a coleta de dados clínicos. Os critérios de exclusão eram o paciente não assinar o termo de consentimento livre esclarecido e ter histórico de doença renal crônica, câncer no trato urinário ou infecção urinária recente, ou uso de medicação que afete a função renal ou excreção de proteínas durante essa pesquisa. Esses últimos critérios de exclusão, eles foram aplicados devido a essa iniciação científica estar dentro do projeto de mestrado do Dr. Israel, que analisava doença renal crônica em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Isso resultou numa amostra de 71 pacientes para esta pesquisa, dos quais foram coletados os seguintes dados antropométricos: sexo, idade e circunferência da cintura, e os dados laboratoriais do perfil lipídico, colesterol total, HDL, LDL e triglicérides, e do perfil glicêmico, glicemia e hemoglobina glicada. E posteriormente realizamos a análise estatística, fazendo uma tabela de perfil da amostra e realizando testes de independência Q-quadrado e de correlação de Pearson. Todos esses dados abrangendo uma significância menor que 5%. E este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da UniOeste. Agora, trazendo um pouco dos resultados de discussão dessa pesquisa, temos na tabela 1 o perfil desses participantes, no qual a gente observa uma prevalência do sexo feminino, com diferença estatística de 0,4 com a proporção de homens, e uma maioria idosa. Alguns fatores que corroboram para a maioria ser do sexo feminino são maior busca desse gênero por assistência à saúde, maior população feminina brasileira que masculina, a população feminina ter maior expectativa de vida e também nessa idade de 62 anos já ter passado pelo período de climatério, onde a variação dos hormônios cardioprotetores, eles fazem com que haja uma maior prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus tipo 2, obesidade e doenças cardiovasculares. E já algumas explicações para a prevalência de pessoas idosas nessa pesquisa seria que esses pacientes idosos, eles já têm uma presença de outras doenças ou comorbidades crônicas que juntas estão alterando o metabolismo da glicose e liberação da insulina. Na tabela 2, nós trouxemos esses parâmetros abordados no trabalho classificados entre alterado ou não, de acordo com os valores de referência da literatura que utilizamos nessa pesquisa. Então, nós podemos ver que a cintura abdominal teve uma prevalência de mais de 83% aumentada, e isso está diretamente relacionado à obesidade visceral
que por sua vez está ligado a uma maior resistência insulínica e progressão da diabetes mellitus tipo 2. Além disso, no perfil glicêmico, nós podemos ver que a maioria dos pacientes está com esse perfil alterado, portanto, fora do alvo terapêutico. E no perfil lipídico, somente o colesterol total estava com uma prevalência de mais de 50% dos pacientes está com esse parâmetro alterado. As alterações vistas neste trabalho do perfil glicêmico são parecidos com outros trabalhos na literatura, que verificam que, no geral, os pacientes com diabetes mellitus tipo 2, atendidos em UBSs pelo Brasil, estão com um valor acima do alvo terapêutico recomendado. E alguns fatores que corroboram para essa alteração incluem adesão irregular ao tratamento, falta de acesso a medicamentos adequados e deficiências na orientação dietética. Já as alterações do perfil lipídico deste trabalho mostram que os pacientes têm um risco cardiovascular aumentado devido ao elevado colesterol total, mas também quase metade desses pacientes, eles estavam ali quase chegando nos 50% das pessoas que tinham o HDL alterado e triglicéride alterado. Portanto, eles estão ali no borderline, então a gente considera que todos têm um risco cardiovascular aumentado. Uma coisa interessante é que, comparando o perfil lipídico dessa pesquisa com outros trabalhos, teve um trabalho que abordou pacientes que tinham diabetes mellitus tipo 2, que sofreram infarto, e outro trabalho com pacientes diabéticos que não sofreram infarto. E o perfil lipídico do nosso trabalho mostrou que estava mais alinhado com o perfil lipídico dos pacientes que tinham sofrido infarto. Então, está aí uma preocupação. Trazendo a tabela 3 com a correlação de Pearson entre as variáveis, nós podemos ver que tem uma correlação forte e positiva entre a hemoglobina glicada e a glicemia de jejum, e isso pode ser explicado da forma que o paciente ele teve dificuldade não só no controle glicêmico recente, que é representado pela glicemia de jejum, mas como também a longo prazo, já que a hemoglobina glicosilada ela representa uma média glicêmica no período precedente de 1 a 3 meses, a avaliação laboratorial. Isso reflete a não adesão à dieta recomendada aos diabéticos. E nós presenciamos também uma correlação forte positiva entre LDL e colesterol total. Isso pode ser explicado que LDL é uma lipoproteína que mais transporta o colesterol, e ela está dentro daquele cálculo do colesterol total. A correlação de colesterol total com HDL e colesterol total com triglicerídeo, elas foram positivas, porém fracas, mas elas estão relacionadas ao HDL e triglicerídeo corresponder a uma pequena fração do colesterol total. E as demais correlações, apesar de terem uma significância, elas foram consideradas como inelegíveis de acordo com o índice R de Pearson. Nós temos na tabela 4 uma prevalência da dislipidemia em relação ao sexo e razão de chances, no qual a gente presencia que as mulheres diabéticas deste estudo têm 5 vezes mais chance de apresentar dislipidemia que os homens, e está relacionado, considerando a média de idade dos participantes, idosos após o período de climatério, que as mulheres elas perderam aquela proteção hormonal, então elas têm uma maior chance de apresentar dislipidemia. Portanto, a gente verifica que na progressão da diabetes mellitus tipo 2, o pior prognóstico está relacionado a uma elevação da adiposidade central e descontrole glicêmico e lipídico, já que esses fatores vão potencializar a fisiopatologia aterotrombótica, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, e a gente precisa de melhorias nas estratégias clínicas na atenção primária desse bairro, como aumentar a cobertura da atenção primária no controle e acompanhamento da diabetes mellitus tipo 2 e fortalecimento do programa de estratégia da saúde da família para acompanhamento multidisciplinar, já que esse paciente está relacionado com alteração de hábitos de vida. Então, a gente fazer um acompanhamento com nutricionista e equipe de enfermagem e fisioterapia seria muito útil. E como limitação deste estudo, a gente teve uma pequena amostra, então os dados aqui encontrados não são representativos da população diabética geral do Brasil. Portanto, concluímos que a maioria dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 da Estratégia de Saúde da Família do bairro Marrecas de Francisco Beltrão são mulheres, idosos e que têm obesidade visceral, que não atingiram o alvo terapêutico glicêmico no período dessa pesquisa e apresentaram elevado colesterol total. E o sexo feminino foi relacionado a maior risco de dislipidemia. E, portanto, é necessário incrementar as ações de atenção integral à saúde nesse bairro. Meus agradecimentos são à Fundação Araucária por tornar possível esse trabalho, além do amplo suporte e paciência do meu orientador Geraldo Emílio Vicentini, além da UniOeste,
Agradecimento ao Governo do Estado do Paraná e ao CNPq. Deixo aqui meu contato. Muito obrigada.